e vamos direto para o gráfico do Bitcoin de hoje. Como sempre, vou cobrir apenas a análise técnica imparcial e nada mais. E para hoje, eu queria começar com o time frame semanal, passando para time frames cada vez menores porque ontem recebi um comentário dizendo que eu deveria dar um zoom out, quando na verdade eu cobro todos os time frames em cada vídeo. Pensei que talvez fosse legal mudar um pouco e começar nos time frames maiores hoje. Então, de qualquer forma, por enquanto o alvo ainda é 52 mil no preço do Bitcoin. Obviamente sou baixista nos time frames maiores, e isso porque temos um padrão de bandeira de baixa, que já rompeu para baixo, por volta de 87 mil, que estabeleceu esses dois alvos de preço, primeiro em 52K e, segundo, em 45 mil no preço do Bitcoin. Então, por enquanto, meu cenário base permanece que eventualmente estaremos negociando para baixo em direção a esses níveis, mesmo que acabemos tendo algum tipo de repique de contraponto no caminho. Agora, o ponto de invalidação onde estou aberto a realmente ver uma ação de preço mais altista para o Bitcoin é se vermos fechamentos de candle acima de 87 mil. No entanto, há algo que devemos observar em relação ao último ciclo, porque repare como no topo do ciclo anterior também tivemos um padrão de bandeira de baixa que rompeu para baixo, o que levou a essa grande queda. Depois, negociamos lateralmente, tivemos uma última queda, e esse foi o fundo do mercado de baixa. Agora, se olharmos para o presente, temos uma bandeira de baixa que rompeu para baixo, e realmente o que espero é que façamos algo semelhante. Sim, nos time frames menores, teremos muitas oportunidades para algumas posições longas de curto prazo e coisas assim. Mas seria bastante surpreendente para mim se acabássemos tendo algum tipo de empurrão maciço para cima e depois acabássemos indo para baixo até os fundos do ciclo de 4 anos, porque geralmente durante esses mercados de baixa você não tem grandes repiques de contraponto. Embora, claro, mesmo olhando para o ciclo passado, esse foi um movimento de 45% para cima, antes de finalmente cair muito mais. Então, como eu disse, provavelmente haverá muitas oportunidades para algumas posições longas de curto prazo e coisas assim. Mas, no geral, minha inclinação ainda é baixista, e não espero algo do tipo. Isso seria realmente bastante surpreendente para mim se acabássemos vendo. Mais provável é que acabemos passando algum tempo lateralizando, e então, eventualmente, tenhamos mais uma queda, até esse fundo do ciclo de 4 anos, e então começar a próxima corrida de alta. Esses traços aqui não são uma chamada ou uma previsão, mas estou apenas dizendo que, por enquanto, é aproximadamente isso que espero, desde que não receba nenhuma evidência de que algo diferente seja verdade. Dando um zoom no time frame diário, por enquanto ainda estamos segurando acima dessa área-chave de suporte que fica entre 66 e 65 mil. A próxima área de suporte para baixo fica entre cerca de 62 mil a 60 mil no preço do Bitcoin, e em termos de resistência para cima, está entre 67,5 e até 70 mil. Por enquanto, também ainda estamos negociando abaixo dessas linhas de tendência descendentes. Então temos uma linha de tendência descendente de longo prazo desde o topo histórico, e temos uma linha de tendência descendente um pouco mais inclinada também. A resistência dessa está atualmente em 73,4, mas ela está caindo rapidamente com o tempo. Mas sim, por enquanto, estamos simplesmente em uma tendência de baixa. Se olharmos para a estrutura do mercado, fazendo mínimas mais baixas e máximas mais baixas. Então, nesse sentido, também temos uma inclinação baixista. De qualquer forma, se dermos um zoom um pouco maior, olhando para o time frame de 4 horas, ainda estamos apenas lateralizando aqui. Tudo muito normal para um final de semana. E ainda temos essa divergência ocultamente baixista acontecendo, que ocorre sempre que temos máximas mais baixas no preço do Bitcoin e máximas mais altas no indicador de Momentum RSI, normalmente indicando que teremos uma ruptura dessa ação de preço altista que vimos até este ponto. E geralmente isso se manifesta na forma de alguma movimentação lateral irregular ou potencialmente até um movimento baixista. Até agora, realmente estamos vendo apenas uma movimentação lateral irregular aqui. Além disso, também queria avisar que estou vendido no S&P 500 no momento, porque aqui você pode ver que tivemos uma ruptura massiva. Divergência baixista confirmada no gráfico, então máximas mais altas no preço e máximas mais baixas no indicador de Momentum RSI, e tenha em mente que isso está no time frame semanal. Além disso, temos esse padrão de cunha de alta com um alvo massivo para baixo em torno de 6.200. O ponto de invalidação é muito simples. Se formos fazer novas máximas um pouco acima de 7K no mercado de ações, aí eu simplesmente saio dessa operação e não me preocupo mais em vender a descoberto. Mas por enquanto, queria avisar que eu estou realmente vendido no mercado de ações e fiz isso na MEXC. Então deixarei um link para isso na descrição do vídeo. Essa é uma exchange que opero há muitos anos, e eles introduziram trading de ações, assim como de commodities como ouro, prata e coisas assim, onde você pode realmente negociar tudo isso com alavancagem.
Também deixarei um link para isso no comentário fixado abaixo deste vídeo, porque você obtém as taxas de negociação mais baixas possíveis ao criar sua conta usando esse link. De qualquer forma, passando para uma análise de liquidez do Bitcoin, porque ontem vimos uma pequena saída líquida, o que é uma mudança em relação às grandes entradas que vimos todos os dias aqui, mas ainda não há muito acontecendo. Portanto, vou continuar verificando isso na próxima semana, quando tivermos uma série de novos dados chegando. Olhando para a análise de liquidez do Bitcoin, primeiro, nos últimos 3 dias, você pode ver que acabamos de retirar muita liquidez em 66,5K, mas ainda há mais liquidez em 67,4K e até mesmo em 69K no preço do Bitcoin. Em termos de liquidez para baixo, está em 65,44K e até tão baixo quanto 64,2K por enquanto. Se olharmos para o curto prazo imediato, obviamente estamos vendo um grande movimento para cima nos time frames menores. E, antes de começar a olhar para a liquidez em 65K, 64 e qualquer coisa K, talvez procure algum tipo de rompimento dessa linha de tendência ascendente, porque caso contrário, você estaria vendendo um momentum altista insano nos time frames menores. O que, claro, é arriscado porque você está operando contra a tendência. Então, certifique-se de desenhar uma linha de tendência adequada aqui. Veja se você consegue algum tipo de rompimento, talvez até alguma divergência baixista, em combinação com o rompimento da tendência. E daí você poderia começar a procurar alguma liquidez para baixo ser capturada. Mas por enquanto, obviamente, já que estamos segurando acima dessa linha de tendência ascendente, estamos simplesmente seguindo uma tendência de alta no curto prazo imediato. Mas nos time frames super baixos como este, obviamente as coisas vão mudar muito rápido. De qualquer forma, essa foi a atualização do mercado de hoje. Muito obrigado por assistir mais uma vez. Não se esqueça de conferir a MEX se quiser negociar cripto, bem como ações e commodities com alavancagem e as menores taxas de negociação possíveis. Vou deixar um link para isso no comentário fixado abaixo deste vídeo. Mas, independentemente de você conferir ou não, obrigado por assistir novamente. E nos vemos amanhã no próximo vídeo.